noite para todo mundo. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos à cozinha virtual da Amélia, da Melinha. Oi, Juliana. Vamos esperar o pessoal entrar e já já te chamo, tá? Seja bem-vinda à nossa cozinha virtual. Boa noite, Laila Lopes. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite para Andressa Rom. Boa noite para Juliana Costa. Boa noite para Arley, da Impacto Country. Boa noite para Cleide. Boa noite para o Matheus da Silva, para Ateliê Doces da Vivi também, né, que está entrando aí, para JG Confeitaria, para Cida Menezes, para Matheus da Silva, para todo mundo. Bem-vindos à minha cozinha virtual, que agora aqui os nossos encontros são virtuais, mas na cozinha, ó. Tem batedeira, tem forno, tem iluminação. Deixa eu mostrar mais da minha cozinha virtual aqui pra vocês. Não reparem que tá meio bagunçado. Ó. Ah, eu acho que tá... Peraí que o celular tá sujo. Deixa eu limpar. Agora sim. Câmera limpa. É o espaço onde a gente tá aqui fazendo as filmagens, né? Ali tem mais, tem flor, tem tudo, gente, por aqui. Na nossa cozinha virtual tem tudo. Aqui é a nossa decoração, onde eu tô gravando durante esses dias. Bem-vindos, pessoal. Ah, não tá lindo não, gente. Tá bagunçadinho aqui, porque gravando o dia inteiro, fazendo um monte de coisa. Já tem... Completou uma semana que eu tô gravando, sem parar, todo dia. Terra das Forminhas, um beijo. Minha Boleria, outro beijo. Colmeia do Açúcar também, beijo, beijo. Vida da Ju, beijo. Um beijo para Leila, canal da Confeitaria, minha super parceira, que desenvolve a minha linha de silicones, né? Você que gosta de silicones aí para poder fazer moldes na pasta americana, na pasta de chantilly, né? E a Leila, do canal da Confeitaria, ela está aqui, ela vai dar um oi aí. Leila, canal da Confeitaria, assim que escreve. E ela que desenvolveu a minha linha, né, de moldes de silicone. Depois conheçam aí a linha de moldes da Leila, tá? Quero mandar um beijo pro Rio de Janeiro, para Euclides da Cunha, na Bahia, né? A Ana Amélia pediu esse beijo. A Marcele pediu pro Rio de Janeiro, um beijo para todo mundo do Rio. Uma boa noite para Regina Sanches, minha linda. Um beijo para Bolos da Lenes também. Olha aí, a Leilinha tá dando um oi para vocês, tá? Então, gente, já que estamos aqui num quórum razoável de pessoas, eu vou iniciar os trabalhos aqui desta noite na nossa cozinha virtual. Bom, o nosso encontro hoje, né, justamente para falar de um assunto muito importante para todo mundo. E é a dúvida da maioria das confeiteiras, né? Meu Deus, como faço para poder trabalhar com alimentos em épocas tão difíceis, né? Como essa de contaminação, de vírus, né? E é isso que a gente quer propor aqui para vocês, né? Que trabalhemos, né, nesse tema e com uma profissional que realmente entende muito do assunto, né? Que é a Júlia Nigro, que vai estar com a gente aqui hoje. Além de ser confeiteira, né, a nossa convidada de hoje aqui da Cozinha Virtual, ela também é especialista, né, nessa questão sanitária, né, de manipulação de alimentos, né? E além disso, ela ainda é biomédica, né? Além de fazer doces maravilhosos, de ter toda essa consciência, né, em torno da manipulação de alimentos, ela também é biomédica. Então, ela entende muito bem do que é toda essa questão que nós estamos vivendo. E eu devo começar a fazer doces em casa também, daqui a um tempo, por
necessidade e também por distração, né? Porque se a gente ficar só dentro de casa parado, a cabeça não aguenta, né? Então eu também tenho interesse em saber como é que as pessoas, como é que a gente pode se precaver, como é que a gente pode deixar a nossa cozinha bem higienizada, como é que a gente pode fazer para ter um delivery seguro, né? E nada melhor do que ouvir a voz de um especialista, né? Para nos dar essa consultoria aqui gratuita hoje, né? Isso é maravilhoso, né? Júlia, aliás, né? Júlia, dá um oi aí pra mim de novo, pra eu poder te chamar, porque agora a gente vai começar a dividir a tela, né? E nós já vamos começar a bater esse papo aqui. Vocês podem também perguntar aquilo que vocês tiverem dúvida, que ela vai estar aqui à disposição. Nós vamos deixar que primeiro ela explane, né, as questões pertinentes, né, nessa situação que nós estamos vivendo com relação à manipulação de alimentos e depois vocês podem perguntar, tá? Eu já vou começar aqui com a querida Júlia, né? Super disposta, que está aqui para nos ajudar, né? Já tô te chamando aí, Júlia. Oi! Seja bem-vinda, meu amor! Obrigada, Amélia, pelo espaço. Eu é que agradeço, Júlia. E ó, a live vai ficar salva para quem está perguntando. Seja bem-vinda novamente, viu, Júlia? É um prazer ter você aqui nesse espaço e prestando um serviço para a comunidade. Antes que Júlia se apresente, eu quero dizer que o trabalho que ela está prestando aqui é totalmente voluntário, né? É porque ela quis mesmo ajudar as pessoas, isso é muito bonito. Eu quero te parabenizar, viu, Júlia, por isso. E deixo aqui para que você possa fazer suas considerações iniciais e também a sua apresentação. Então vamos lá, galera. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pela audiência. É muito importante que a gente esteja aqui reunido, né? Mesmo que virtualmente, para a gente poder falar de um assunto tão importante e que sempre esteve aí, né? O tempo todo, mas que agora está em maior evidência. Então, como a Amélia já falou, meu nome é Júlia Nigro, eu sou chefe confeiteira, biomédica e especializada em vigilância sanitária de alimentos. E fora isso, hoje aqui na minha região, eu moro em Balneário Camboriú e atuo em consultoria para negócios também. Então, hoje vamos tirar a dúvida do pessoal em relação à higiene sanitária e como é que a gente pode tentar driblar aí essa situação que está gerando bastante dúvida no pessoal. Com certeza. É um assunto muito pertinente. Eu gostaria também, Júlia, de agradecer também a toda a equipe do Contém, né, que é quem fez essa conexão entre nós, né? A Sônia, né? E toda a equipe Contém, que nos colocou em contato, né? E disse bem do seu gabarito, né? Para poder estar nos dando essa aula. Antes de mais nada, Júlia, o pessoal está reclamando um pouquinho da conexão e do som. Você está com fone? Você está com fone de ouvido? Tô com fone. Tá? Tô com fone. Tenta ver se você consegue tirar o fone. Será que fica melhor sem o fone? Peraí, vamos ver. Vou tirar o fone, daí você me diz se fica melhor ou não. Tá bom. E aí? Isso. O som? Vamos ouvir, pessoal, para ver se tá bom. Melhorou o som, galera? Tá ouvindo direitinho? Ficou melhor? Eu acho que sim. A gente vai falando, qualquer coisa vamos tentando, né? Então tá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão me falando se vocês podem ouvir. Para mim, eu achei que ficou pior, mas o pessoal tá falando que tá ótimo, que melhorou, então vamos seguindo, né? Então vamos lá, qualquer coisa depois de novo. Certo. Ô, Júlia, é o seguinte, eu queria começar te perguntando, né? Antes que o pessoal comece a perguntar também, eu queria te perguntar sobre a segurança na cozinha. Nós, culinaristas, sempre temos bastante... prezamos muito nessa questão aí. Principalmente as confeiteiras artesanais, que são meu público-alvo, meu público principal. Mas também temos clientes aí, padarias, grandes cozinhas, etc e tal. Mas qual é o cuidado, Júlia, que você recomenda, que é o essencial? Não é aquele cuidado que já está na nossa rotina, né? O que seria o cuidado inicial da confeiteira, da padaria, etc e tal, principalmente da confeiteira artesanal, que ela teria que tomar como primeira providência para garantir a segurança em tempos de Covid-19? Então vamos lá. Não só em tempos de Covid-19,
como para a gente começar uma produção de qualquer coisa, enfim, manipulação de alimentos no geral, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira, é tomar muito cuidado com a nossa higiene pessoal, porque afinal de contas, a gente vai colocar a mão naquilo que vai ser entregue a outras pessoas. Então, assim, não só o Covid-19, mas entre outras doenças que podem ser transmitidas, como as DTAs, que são doenças transmitidas através de alimentos, né? Outras bactérias, enfim, que causam N coisas na gente. Então, qual é o primeiro cuidado que a gente precisa tomar? Bom, se a gente entrou na cozinha, eu vou começar a minha produção, eu sou uma confeiteira, estou trabalhando de dentro da minha casa. Qual é o primeiro cuidado essencial que a gente deve ter? Nossas mãozinhas, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa estar limpo, né? Para começar a trabalhar. O que significa estar limpo? A gente precisa estar de uniforme. Se você não tem um uniforme, sempre aquela roupa que você vai utilizar para a cozinha, não utilizar adornos, brincos, pulseiras, anéis, enfim, estar limpa para começar o nosso trabalho, certo? A Certo. segunda coisa essencial que a gente precisa fazer é limpar a nossa área que a gente vai trabalhar. Então, se você está trabalhando na sua bancada, seja ela de mármore, ou seja ela de inox, ou do que for, a gente precisa higienizar essa bancada, né? E existe uma forma correta de fazer. Então, o que a gente recomenda, e que é recomendado pela Vigilância Sanitária de Alimentos, é que a gente lave muito bem essa área de trabalho. Gente, não precisa ficar procurando sanitizante, hipoclorito de não sei o quê. A gente tem dentro de casa um material super simples e que é absolutamente eficaz, que é o detergente, né? Então, vamos utilizar o detergente para lavar a nossa bancada, lavar as nossas mãos. É interessante, assim, Amélia, dizer que todo mundo fala para lavar a mão e lavar a bancada, mas por quê? Como é que esse detergente age, né? Nessa proteção. Júlia, coloca o fone de novo, por favor. Vamos lá. Melhorou? Sim. Opa, então vamos lá. Como é que esse detergente ele vai agir para a gente poder ser eficaz contra tanto Covid-19 quanto outros tipos de vírus, né? Imaginemos que a minha mão seja um micro-organismo, tá? Seja o vírus. No caso do Covid-19, ele é composto por um velcro de gordura, tá? Uma capa gordurosa, vamos colocar assim para que todo mundo entenda, tá? O que o detergente faz de uma forma bem simples para que todo mundo entenda? Ele encapa essa gordura e quebra esse invólucro do vírus. Não só o Covid-19, mas entre outros micro-organismos, tá? Por exemplo, o vírus da chikungunya. Quando ele quebra esse material, essa cápsula que esse vírus tem, o material do vírus fica exposto. Dessa forma, ele não consegue mais entrar dentro da célula que ele precisa para sobreviver e então infectar. Então, de uma forma bem simples e bem objetiva, o detergente é o melhor aliado que a gente pode ter dentro da nossa casa e da nossa cozinha para começar a trabalhar. Certo? Tá dando para ouvir bem? Tá. Maravilha. Então, essa é uma das primeiras medidas que a gente precisa tomar, que é, então, higienizar a nossa bancada com esse utensílio que a gente tem e todo mundo tem dentro de casa. Depois que você estiver limpa, higienizada, com a sua bancada limpa, com o seu material de trabalho higienizado e as suas mãos devidamente lavadas, e aí eu vou abrir um parênteses muito amplo, porque a gente fala lavar a mão, ok, mas lavar a mão como? Como que a gente lava as nossas mãos? Gente, parece uma coisa besta, mas não é. A vigilância sanitária recomenda que a gente fique pelo menos, no mínimo, 20 segundos lavando a nossa mão. Então, como é que a gente vai fazer? Você está lá com o seu detergente, né? Você vai colocar na sua mão. Então, você vai fazer esse movimento, depois você vai fazer este movimento, e depois você vai vir aqui, ó, para lavar onde? Embaixo das nossas unhas. O que é recomendado que as confeiteiras locais não tenham aquela unha grande, pintada com esmalte e tudo mais, né? Mas assim, vamos lavar aqui de baixo porque acumula sujeira e por ali via de contaminação direta. Então, lavou as suas unhas embaixo, lavou a parte da outra unha embaixo, vem para o nosso pulso, outro pulso, e aí então enxaguamos a mão
fechamos a torneira e secamos com um pano limpo, porque não adianta nada a gente ter feito essa higiene toda e depois limpar com o guardanapo que está lá secando louça faz 3 dias. Aí nos infectamos de novo, né? Ô, Júlia, você tocou num ponto interessante aí, e que eu sempre recomendo para as minhas alunas, o tal do pano de prato, né? Esse tal pano de prato, em tempos, sempre a gente tem que tomar cuidado, mas nesse tempo agora é um grande vilão, né? O que, que você pode me falar do Gente, tal pano de prato? olha só, você sabe que eu estava pesquisando sobre o assunto e saiu uma pesquisa, não faz muito tempo, acho que foi dia 17 de março, do pessoal da Europa ver, né? A respeito da sobrevivência do vírus em algumas superfícies. Então, só a título de curiosidade, o Covid-19 ele pode permanecer, por exemplo, no plástico por 3 dias, no cobre 4 horas, no aço inoxidável 3 dias, Meu no Deus. papelão 24 horas. E aí eu vi uma informação falando a respeito dos tecidos. Então, assim, o que me surgiu na hora, eu falei, gente, e a nossa doma, e o nosso pano de prato, como é que fica quando a gente está trabalhando, né? Será que esse vírus sobrevive nessa superfície? Então, assim, foi constatado que por conta das fibras presentes tanto no pano de prato, estou falando no tecido da forma geral, tá? Ele tende a desidratar o vírus, então ele segura o vírus ali e ele não sobrevive por muito tempo. Porém, não estamos falando apenas do Covid-19, existem 1 trilhão de bactérias e fungos que podem morar e viver ali no seu paninho de prato, que você não está vendo, porque ele está invisível. Então, isso é uma das principais causas que a gente chama de contaminação cruzada. Então, não adianta nada você ter limpado a tua bancada, você tá lá com o seu mise en place lindo, maravilhoso, você vai começar a trabalhar e pegou aquele paninho de prato que tá lá, né? Esqueci de eu sequei a louça ontem, eu sem querer cocei o meu nariz e vou secar a minha bancada com ele. Ai, coçar o nariz, Deus me livre. Não é? Mas a gente vê bastante, inclusive na televisão. O pessoal às vezes esquece, né? E se faz, vai no automático. Então, gente, muito cuidado Eu com os acho, panos de prato. Júlia, eu acho, pessoal, aqui, eu vou dar uma opinião muito sincera, que é uma questão de honestidade, né? Eu acho que se você tem Sim, maus hábitos, práticas feias na cozinha, né? De ficar aí limpando o nariz, limpando né, a boca, sei lá, algum pano e reutiliza isso, você não está sendo honesto com as pessoas, né? Você com gostaria certeza. de comer um alimento preparado por alguém que não seguisse essas práticas? Né? Eu acho que a gente tem que tentar ao máximo ser honesto e num tempo desse, onde o mundo tá caótico, né? O mundo parou em torno dessa pandemia, nós temos que tentar pensar no próximo, né? Se já não estamos Sim. pensando, né? Eu acho que a higiene é pensar no próximo. Então, de acordo com o que a Júlia está fazendo aí, gente, é levantar, tomar um bom banho. Eu acho que um bom banho hoje, em tempos de Covid-19, é muito mais do que o que a gente fazia, né? Higienizar muito bem as mãos, né? As nossas roupas, não usar avental repetido, né? Não ficar com aquela coisa, eu já usei essa dominha, só tem uma sujeirinha, eu vou usar de novo. A cozinha ela tem que ser desinfectada ao entrar, né? Durante o trabalho, as bancadas, não é só passar paninho, gente. Ela está dizendo aqui que é detergente, é lavar a parede da cozinha com detergente, é ele que dissolve essa camada de gordura que o vírus tem. Então é isso que vai nos ajudar aí no primeiro momento, né, Júlia? Sim, e assim, é importante dizer também que, se a gente falar de uma forma bem objetiva e bem básica, é lógico que esse assunto se estende a muito mais do que isso. Aliás, eu queria fazer um parêntese super importante aqui. A Vigilância Sanitária, o site da Vigilância Sanitária, tem curso gratuito de boas práticas de manipulação de alimentos para qualquer pessoa. É só entrar no site e fazer a inscrição. É online e gratuito. Então, não tem desculpa para você falar que não sabe trabalhar porque não sabe seguir as normas de higiene e vigilância sanitária, porque está lá a informação e é gratuita, ok? Então, assim, depois que a gente fez tudo aquilo, limpou e falou do pano de prato e tudo mais, é importante dizer também que a gente precisa tomar cuidado com o quê? Se você está numa indústria, por exemplo, ou se você faz de alguma cozinha de padaria, ou se é o teu caso que é empresário e trabalha em algum lugar que é fora de casa, a gente precisa tomar cuidado também com as pragas, né? Os insetos. Gente, formiga, barata, em alguns casos rato, né? Precisamos tomar cuidado com isso. Então, existe uma política e uma lei, na verdade, que regulamenta isso, né? A desinfecção da cozinha no geral, para o ambiente limpo.
A Flora Belchior, lá de São Luís, um beijo, Flora, que saudade. Ela está dizendo que super recomenda esse curso da Vigilância Sanitária de Boas Práticas, né? E, inclusive, eu digo, Flora, se eu estiver errada, me corrija. Ou Flora, não, a Júlia, né? Se eu estiver errada, você pode me corrigir. Mas as alunas também que têm dúvidas quanto à adequação da sua cozinha, se está realmente dentro das normas, se você está realmente seguindo tudo, pode convidar também a equipe da vigilância para fazer, né? Para dar orientações. O pessoal não está aí só para punir, não. O pessoal está para orientar também, né, Júlia? Claro, para ajudar. E assim, a gente pode até fazer um ampassã super assim, básico para vocês verem se a cozinha de vocês está dentro das normas. É claro que a gente não vai ficar aqui falando de quantos centímetros o extintor de incêndio tem que ficar. Mas tangente à higiene é aquela coisa, manter o lugar limpo e organizado, livre de insetos, limpar sempre, gente, uma coisa que todo mundo esquece, que é a caixa de gordura. Para quem está, né, em cafeterias, enfim, fora de casa, caixa de gordura é onde mora o perigo. Então, limpar sempre, periodicamente, essa caixa de gordura. Deixar o local ventilado, bem iluminado. Por quê, gente? Os micro-organismos, no geral, inclusive o Covid-19, eles costumam... o Covid-19 não, desculpa, mas as outras DSTs, eles gostam de ambientes quentes e úmidos. Então, se vocês estiverem numa cozinha fechada, sem ventilação, quente e úmida, favorece o crescimento de várias outras bactérias, né? O Covid-19, num estudo foi mostrado que ele prefere temperaturas um pouco mais baixas. Mas também não é aquela coisa, a hora que eu saiu esse estudo, meu marido ainda perguntou para mim, mas então se eu colocar um alimento na geladeira, tá tudo ok. Falei, não tá tudo ok. Você vai chegar lá no mercado que você comprou os teus utensílios para você começar a fazer o teu bolo, por exemplo. Como é que você vai higienizar eles, né? Então, a mesma coisa, você vai lavar os alimentos que podem ser lavados com água e sabão, e os alimentos que não podem ser lavados, você vai deixar de molho numa solução de cada 1 litro de água, 1 colher de água sanitária. Algumas pessoas colocam vinagre. Será que isso é eficaz? O que acontece? O vinagre, ele desprende os micro-organismos das folhas, por exemplo, mas ele não mata, tá? Então, aquela água que ficou, você vai descartar, você precisa fazer um outro molho, ainda assim, com a água sanitária, ou com aquele sanitizante que vende no mercado, tá? Tá escrito direitinho qual é a proporção que você Então, me tem que explica usar. melhor, Júlia. Como que eu vou usar água sanitária? Porque eu morro de medo de água sanitária, vou te confessar, aqui, porque é um negócio que parece que come até a pele da gente, de tão forte que é, né? Então, em que casos que eu posso usar essa solução? Repete pra gente como é que prepara, que eu acho que isso vai ajudar muita gente. Então, vamos lá. A água sanitária, gente, realmente, ela é super forte. Então, é 1 colher de sopa para 1 litro de água. Muita 1 litro, tá? Ela é bem dissolvida e bem diluída. Não vai jogar água sanitária que você comprou no mercado direto na folha. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando, tá? Então, a gente vai fazer essa solução de cada 1 litro de água, 1 colher de sopa. 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Não quero usar água sanitária, morro de medo, não gosto do cheiro. O que eu faço? Existe um sanitizante no mercado que fica ali perto das verduras, das frutas e legumes. Ele já vende ali, é um tubinho, não é caro. E ele dura horrores. Tá? E também tem a diluição dele recomendada lá no potinho. Você pode deixar a sua fruta, verdura, até a casca do ovo, né, que você vai usar para fazer o seu bolo lá de molho nessa água sanitizante. Então isso já ajuda pra caramba. E aí sim você vai guardar os seus alimentos na geladeira. Aí você tá seguro. A Kátia aqui tá falando que a pessoa que usa água sanitária sim pode dar intoxicação. Isso confere, Júlia? A água sanitária que é utilizada fora dessa proporção, sim. Mas nessa proporção que eu estou dizendo para você, que é 1 colher de sopa para 1 litro de água, você pode procurar até lá nas BPCs da Vigilância Sanitária, no curso de Boas Práticas de Manipulação, inclusive na cartilha da Vigilância Sanitária, que diz que a proporção está ok. Mas, gente, é 1 colher de sopa para 1 litro de água. É muita coisa. Meninas, o vinagre, ela acabou de responder que ele apenas solta as partículas, mas ele não mata, né? Então, não adianta muito, tá?
Ele apenas Isso. solta, né? Ele é eficaz se você quiser fazer um primeiro demolho, né? Então, assim, ele vai soltar os micro-organismos Partículas, da né? folha, e isso você vai descartar aquela água, mas ainda assim pode ter um vestígio. Então, o que é eficaz mesmo seria esse sanitizante que é encontrado no mercado, né? Que é mais Isso seguro e que vale as para as pessoas não vão ter tanta frutas, dúvida. Júlia? Vale para o Vale, morango, por exemplo? Se eu quero usar vale. morangos no preparo, cereja, fazer uma compota, eu posso utilizar nas frutas essa solução? Pode, você pode e deve. O morango, aí a gente ainda tem que ter um cuidado, para quem é o confeiteiro sabe que depois você tem que deixar ele secar por completo, porque se você utilizar ele molhadinho, ele vai acabar sorando, né, dentro do teu Sim. preparo. Então, o morango, ele precisa de um preparo um pouquinho mais, ele é mais chatinho, mas sim, vale para o molho, você pode usar o sanitizante tranquilamente, depois enxaguar e Olha, tá tudo certo. a Nilde está confirmando aqui, né, o que a nossa biomédica está dizendo, que o médico no Jornal da Manhã disse que uma colher de água sanitária para um litro de água, está confirmando, Uhum, corroborando, né, o que ela disse. sim, Júlia, eu é quero isso mesmo. tocar no outro ponto muito importante aqui, que eu observo muito, eu frequento muitas cozinhas, né? Uhum. Então, tem um pessoal aqui fazendo pergunta, daqui a pouquinho a Ateliê Soria a gente já responde, tá? Eu frequento muitas cozinhas, eu já vi muita Uhum. cozinha de confeiteira, de loja, de padaria. E sabe qual que é a coisa que mais me deprime? E que, na minha Hum. opinião, é um transmissor mesmo de vírus, bactérias e tudo mais? É a pia. Eu tenho pavor de pia porca. Eu não uso nem, eu não uso, eu tenho medo de água sanitária, mas na minha pia eu nem diluo, tá? Eu pego, depois que termino o serviço, eu jogo a água sanitária na pia todinha, deixo de molho ali, porque parece que limpa tudo, fica desinfectado, né? E eu Parece acho não, que a limpo. gente limpa, né? Eu fico agoniada Limpa. com pia suja, eu tenho pânico. E eu sempre gosto de pedir para lavar as bordas ali por baixo, às vezes daquela entre o mármore e a parte de metal, né? Então eu Sim. pego uma escova, coloco água sanitária, deixo de molho. Então eu acho que as pessoas têm que ter bastante cuidado com as pias, né? Já tem que ter sempre, mas agora ainda mais. Tem gente que deixa aquele acúmulo de louça para outro dia, aí micro-organismos, pedacinhos de comida, ou deixa aquele lixo sem lavar a parte interna, vai colocando só saco ali dentro. E aquela porcaria, eu acho que essas pias, meu Deus do céu, tem que ter uma atenção maior, não tem, Júlia? Gente, a gente tem que entender, vamos entender que assim, a pia é como se fosse a nossa mão. E aquele vãozinho que tem ali na lateral é a nossa unha. Então não adianta nada você lavar a mão e esquecer das suas unhas. Não adianta nada você lavar a tua pia por Sim. dentro e esquecer que ela tem aquela bordinha, porque é onde vai se depositar a maior quantidade de alimentos e partículas que às vezes a gente nem vê. Então, é super importante higienizar a pia, sim, que é o lugar onde você vai ter resíduo. Às vezes você terminou de comer, você jogou a sua louça lá. Para Ai, quem Júlia, eu fabrica em sou tão casa, enjoada que vai tem gente que eu vejo assim, que tá fazendo um bolo, coloca a colher em cima da pia. Pia é lugar de higienizar a louça, eu não coloco nada. Nada e que eu sabe, vou colocar direto no alimento, ou uma fruta que eu vou usar agora, ou um tomate que eu vou cortar agora para os meus filhos, ele não fica na pia. Pode estar limpa que não fica. Porque não é o e lugar você de sabe, limpar as coisas, né, Júlia? Por que que as pessoas e vou, acham que pode colocar qualquer coisa ali em cima e comer até, né? e vou te falar mais. Existe um risco enorme de contaminação cruzada. Que é isso? Que é contaminação cruzada? Quando a gente fala de contaminação cruzada, todo mundo dá o exemplo da carne, né? Ah, eu tô lá na minha tábua, bonitinha, cortando o meu franguinho que eu vou fazer pro meu filho daqui a pouco. E aí eu fui lá e tirei o frango que já estava na frigideira e coloquei na mesma tábua que estava o frango cru. Então, assim, Aham. aquele frango cru contém micro-organismos e eles ainda estão vivos. Depois que ele foi para a cocção, ele morreu. Se você colocou ele de volta naquela tábua, não Explica o que adiantou que é nada. cocção para o Tá? pessoal, Júlia, para quem está começando aí. Cocção, gente, é que você coloca o alimento para cozinhar. Então, ele vai atingir lá uma temperatura maior que 70 graus. Inclusive, para o Covid-19, alguém perguntou ali sobre isso, né? Eu vi Sim, se a cocção mata o vírus. Sim, mas é que a gente estava falando de alimentos crus, né? De frutas e vegetais. Por isso que a gente não entrou na parte da cocção. Mas perfeito. voltando à pia, imagina lá, vamos trazer isso para a nossa realidade. Você está batendo um bolo, ok? Então você fez o seu mise en place lá, você separou os ovos, a farinha, o açúcar, tarará, ok.
Então você colocou, antes de colocar os ovos na batedeira, você foi lá e deu aquela batidinha com o garfo para ele dissolver, para você poder botar ele na batedeira. E aquele garfinho você deixou ali do ladinho, ok? Então você botou seu ovo lá. E aí você esqueceu, você colocou aquele ovo cru lá e guardou o garfinho. Aí de repente você vai verificar se o seu bolo já está cozido lá no forno, você não vê a faquinha pela frente, o que você faz? Pega o garfo e dá aquela espetada no bolo. Gente, aquele garfinho você mexeu cru. Então, assim, a gente faz as coisas sem perceber. Então, cuidado, isso é contaminação cruzada, tá? Você vai pegar aquele alimento que estava cru, que contém, na verdade, micro-organismos, que contém no ovo, por exemplo, a salmonela, e você vai colocar dentro do teu bolo que já estava bonitinho, esterilizado lá dentro do fogo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E a pia, às vezes, engana a gente. Porque o que a gente faz? Toca lá na pia e de repente você vira aquele garfo, você acha que tá ali, catou o garfo novo, colocou lá dentro. Então, realmente, a pia tem que tomar cuidado. É, de fato. Então, outra coisa que eu queria perguntar, Júlia, eu acho que você tocou num ponto interessante. Antes de fazer a minha pergunta, eu vou frisar, que é estar atento, né? A gente faz Uhum. muitas coisas sem ver, né? Então, a gente tem que estar atento para não incorrer em erro, estar consciente, concentrado dentro da cozinha, não é isso? Sim, com certeza, né? Uma coisa que Isso eu faz quero parte. perguntar agora, Júlia, na nossa entrevista aqui, é a respeito da frequência de pessoas na nossa cozinha artesanal, né? Porque muitas vezes as confeiteiras em casa, elas usam a cozinha de casa, né? E às vezes elas Sim. estão higienizadas, mas outras pessoas, que cuidar dessas pessoas que estão interagindo ali na cozinha tem que ter, além dos cuidados que a gente já está vendo, né? Que tem que ter na questão de isolamento e coisa e tal. Essa cozinha, ela deve Certo. ser mais isolada? O que que você acha? Olha, esse é um assunto super polêmico, porque assim, se a gente está falando da realidade de uma pessoa, de uma confeiteira que produz em casa, a gente precisa adequar a cozinha dela para a produção dela. Então você vai falar, olha, não, você não pode fazer. Não, você pode. Só que você precisa adequar algumas coisas para que você tome cuidado com você e com a sua família, além dos teus clientes, né? Então, Sim. como eu tinha falado lá na frente, além de você estar limpinho, tá vestido, seu uniforme adequado para você começar a sua produção. Você vai estar com o cabelo preso, com touca, se possível. Uma curiosidade: 1 milímetro de cabelo, um fiozinho de cabelo, pode conter até 50.000 tipos de micróbios diferentes. Você já imaginou? Então, assim, compreender o cabelinho não custa nada, né? Faz o coque, coloca a touca se tiver, se não tiver, prende o máximo que você conseguir, adequa Não, para e sua pode usar um realidade. lenço, né? Um lenço e Pode usar enrola um na cabeça, né? faixa, enfim, aquilo que ali a gente não está falando de estética, a gente está falando de prevenção, Segurança, né? né? Então, ok, prendeu o cabelo, lavou as mãos. Outra coisa, você não vai parar a sua produção para fumar aquele cigarrinho, né? Porque eu já vi isso acontecer bastante. Então, gente, por favor, consciência, né? Parece coisa besta, mas não é. Nos treinamentos que a gente dá, a gente vê muito isso, tá? As pessoas parando para ir fumar aquele cigarrinho, esquece de lavar a mão em volta. Não coma enquanto você estiver produzindo. Evite tossir, espirrar aí, já entrando no Covid. Gente, Júlia, você tocou num ponto crucial. Tem gente que termina de fazer um bolo e já tá cheio. De tanto comer recheio e massa. Pode isso, produção? Então, gente, poxa vida, né? Como eu te falei, isso é um negócio muito polêmico, porque essa pessoa que está produzindo em casa, às vezes ela não tem essa noção, né, de que ela está fazendo isso para falar, vou experimentar um negócio aqui e ali, senão isso ela já contaminou 3 potes, 10 colheres, enfim. E ela está dentro da cozinha da casa dela, né? Então, além desse cuidado todo pessoal que deve ter, você tinha me perguntado sobre a circulação. Quanto menos gente circular próximo de você na medida do possível, porque a gente sabe, as confeiteiras têm filhos, os filhos às vezes ficam lá puxando a blusa, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo. Mas assim, o cuidado que você tiver com você já é, gente, é 70% do caminho já ganho. Ô, Tá? Júlia, Então, mas não custa nada, né? Colocar, gente, eu estou produzindo, agora as massas vão ser assadas, a cozinha vai ficar mais privativa, né? E depois, quando estiver confeitando, né? Olha, nesse ambiente aqui, próximo à mesa, vamos evitar de circular. Vocês passem ali para a parte do fogão, do filtro, deixa aqui a mesa mais isolada. Pelo menos o ambiente próximo ali da confeiteira não deve ser uma mesa de café, de almoço de todo mundo. Ela tem que ter um ambiente particular para trabalho, porque senão não tem como nem trabalhar com comida também, né, gente?
Ou então você vai redobrar, como eu disse, o teu cuidado, assim, vai triplicar. Se você utiliza a mesma cozinha, como é a realidade de muitas confeiteiras hoje, né? Você precisa tomar muito cuidado com a tua higiene pessoal e também da tua cozinha, como a gente já falou, todos os cuidados que você deve. Então, a partir de agora, se não sabia, começar a fazer para que os seus produtos saiam e que você possa entregar para o teu cliente um produto de qualidade e afirmar que ele está seguro, certo? O Dudu Oliveira está perguntando aí, ele está falando uma coisa interessante, ele é proprietário de escola de culinária e é nutricionista também, e ele tá dizendo que tem gente fazendo live com bolo de cliente, blá, blá, conversando em cima do bolo, deixando cair gotículas de saliva em cima dos bolos, né? Então tem que ter todo cuidado, ele tá certo, né? Terminou de produzir um bolo do cliente, é tampar, guardar, né? Não deixar exposto, né, Júlia? Sim. Sim, até foi legal você ter falado isso, porque assim, saiu um estudo também, acho que foi da Escola da Inglaterra, para os Estados Unidos, recentemente também sobre o Covid-19, exatamente sobre isso. Será que o Covid-19 sobrevive na superfície alimentar? Então vai muito de encontro com o que ele está falando. Será que se eu conversar perto de um bolo que eu acabei de fazer e eu tiver infectada, será que esse vírus sobrevive na superfície do alimento? No caso do Covid-19, eu estou falando especificamente do Covid-19, não foi encontrado relação do vírus ser encontrado na superfície alimentar. Ou seja, se eu comer aquele bolo com o Covid-19, muito pouco provável. Até agora, os estudos indicam que não, mas existem outros micro-organismos que você vai estar passando para aquele bolo, certo? Então, sim, ele está certo, super certo. Eu falei só a título de curiosidade, realmente, porque naquele que eu falei das superfícies, do que sobrevive e do que não sobrevive, por enquanto ainda não tem contaminação através dos alimentos, e sim das partículas e gotículas de tosse. Perfeito. Que legal, né, gente? Um conhecimento muito aprofundado. A Júlia está dando até essa questão da gotícula. Diz que se os estudos, né, que ela está se aprofundando, dizem que o Covid não fica vivo ali na superfície dos alimentos, né? Que é um vírus novo, obviamente, que está passando por muitos estudos, pode ser que mude lá na frente, mas por enquanto não. Isso são estudos muito avançados, e a Júlia está muito avançada aí né, se aprofundando muito. Eu estou encantada, viu, Júlia, com o seu trabalho. A gente tem que estudar bastante, porque a cada dia que passa eles estão colocando coisas novas, né? Então a gente precisa estar sempre. A Ateliê Suíte Sabor já disse que tem um infectologista que diz que tem medo aí, que acha que pode transmitir. Ainda é controverso, pessoal, é um vírus novo, é uma coisa que não dá para ter segurança, mas os estudos apontam em sua maioria que não, né, Júlia? Isso, na sua maioria não, na verdade só tem 3 estudos. Esse estudo foi publicado pelo New England Journal of Medicine no dia 17/3, tá? Que diz que eles não encontraram evidências da transmissão. Eu vou explicar um pouquinho por quê, e por que ela falou desse infectologista. Eu vi essa entrevista desse infectologista falando. Porque, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que a gente coloca na televisão. Então, você já imagina se ele fala assim, olha, não, gente, é super seguro, vocês podem comer à vontade, tá tudo tranquilo, todo mundo larga a mão. Então, assim, os estudos mostram que não, porque não se sabe quanto de carga viral precisa para infectar uma pessoa. Quanto de carga viral existe no espirro que eu solto? Quanto de carga viral existe na tosse que eu estou produzindo? Quanto de carga viral vai ficar na superfície daquele alimento? Eu não estou falando da caixa de papelão, nem da caixa de leite, não. Estou falando do alimento. Então, vamos trazer para a nossa realidade. O brigadeiro. Acabei de fazer um brigadeiro. Então, eu estou infectada. Vamos colocar assim. Eu dei aquele baita espirro. Está tudo errado, né, Amélia? Mas vamos lá. Eu dei aquele baita espirro na caixa de papelão que já estava lá com o meu brigadeiro pronto. E eu vou mandar isso para o meu cliente. Meu cliente corre o risco de pegar Covid-19 comendo o brigadeiro? Esses estudos apontam que não foi encontrado ou que não são números efetivos ainda para se afirmar que sim, ok? Mas já tem estudos que sabem que a caixa de papelão ele sobrevive 24 horas. Então, como é que a gente vai higienizar essa caixa de papelão, gente, para mandar para o nosso cliente? Poxa vida, você não está higienizando toda a sua produção? Primeiro que você já não deve ter espirrado na caixa, né? Vamos lá, a gente já falou sobre as normas de higiene, mas sei lá, vamos colocar que você espirrou.
Então, poxa, você tem o álcool líquido, na verdade, 70%, que você pode higienizar a sua casa. E você, como cliente, quando recebe até comida lá de fast food, passa o seu paninho, se você tem isso na cabeça, nunca é demais. Foi isso que esse infectologista quis dizer. Então, nunca é demais, o cuidado nunca é demais. Se você foi no supermercado e trouxe lá a sua embalagem dos congelados, a sua fruta, a sua verdura, nunca é demais higienizar. Porque mesmo que você esteja ali preocupado só com o Covid-19, existem trocentas outras... A gente higieniza a caixa de papelão que a confeiteira espirrou acidentalmente. Ela vai pegar um papel toalha, vai umidificar. Um papel toalha, de preferência um papel... Vai passar? O álcool 70, né? O álcool 70%. Existe aquele álcool líquido. No álcool gel não vai funcionar, tá, gente? Mas o álcool líquido você pode... Se ela pegar um borrifador e fizer... Isso, ajuda? Ajuda, sabe por quê? Esse vírus ali, o estudo que mostrou que ele sobrevive até 24 horas, não que é 24 horas, mas até 24 horas. Ele precisa de um hospedeiro para viver. Senão ele não tem como sobreviver. Então, essa caixa tá lá, gente. Você comprou ela lá da sua loja de confiança, por exemplo. Deixa essa caixa lá 2 dias na quarentena, antes de você utilizar. Pronto. Tá. Júlia, não, perfeito. Deu para entender perfeitamente. Quanto aos animais, né? A confeiteira deve ter animal, pode ter animal em casa? Eu não sei, eu não entendo muito de medicina, não entendo nada, na verdade, mas disseram que os animais não transmitem, né, o vírus. Não, mas eu acho que ela está perguntando não só nesse caso do Covid, mas de modo geral. Segundo as de uma forma geral, vigilância sanitária, as confeiteiras, quem produz bolo em casa, quem tem um pequeno ateliê, uma loja, pode ter um cachorrinho lá, um gatinho ou não? Gente, olha só, isso é polêmico pra caramba. Isso é polêmico pra caramba. Assim, em estabelecimento comercial é terminantemente proibido, né? Ter animais em casa. Mas a gente vai trazer, em casa não, na loja, né? Por normas de higiene. Mas vamos lá, nossa realidade, confeiteira de casa. Gente, se tem o seu gato, o cachorro, eu não vou falar pra você, olha, não tenha o seu animal de estimação de forma alguma. Mas se você tomar todos esses cuidados que eu falei pra vocês agora, antes de começar a tua produção e depois, coitadinho do bichinho, deixa ele lá, ele tá longe da tua cozinha, não deixa ele entrar enquanto você estiver produzindo, coloca lá o teu portãozinho, põe ele pra fora, tá no apartamento, deixa no outro canto, higieniza a tua cozinha e bola pra frente, é teu amigão, não vou falar pra você não ter, entendeu? Não tem nada a ver. Agora, ele tem que ter um espaço privativo, né, gente? Ele tem que ter um espaço privativo, não pode entrar dentro da cozinha de jeito nenhum. Eu, particularmente, quando estava em produção de bolos, não tinha animais. É uma questão assim que é uma questão pessoal, eu não gostava porque eu acho que acaba tendo pelo e coisa e tal. Mas se é um amigão do peito aí, como ela disse e tal, tem um lugar privativo, né? Claro. Tem a confeiteira que está perguntando e disse, ela já está até orientando, afirmando. Lavar ovos antes do uso é muito importante. O que você acha disso, Júlia? Eu concordo com ela, como eu falei aquela hora. Se a gente chega do mercado e tem isso como norma, né, como hábito, lavar os ovos, é super válido, gente. Poxa, ele tá lá na caixa de papelão, passou por frio, por calor, por 50 mãos, um monte de gotinha. Poxa, vamos higienizar, por mais que esses ovos depois vão sofrer cocção, pra que a gente higieniza esses ovos? Pra gente colocar dentro da nossa geladeira, galera. Se esses ovos forem para nossa geladeira tudo sujo... Júlia, isso é um tema muito polêmico também, porque há quem diga que dependendo da temperatura, como a casca do ovo é permeável, essa salmonela, quando você lava, poderia penetrar e dependendo da temperatura do que a confeiteira vai usar, poderia contaminar outras pessoas. O que você me diz disso? Certo. Aí, exatamente, é super polêmico, porque a gente está falando de higiene para guardar os alimentos e não para usar para cozinhar os alimentos. Então, assim, são duas coisas diferentes, tá? Se você chegou do mercado, você vai lavar o teu ovo com detergente, por exemplo, né, que eu falei. Ou então você está deixando de molho lá naquela solução sanitizante que você comprou no mercado. Para guardar na geladeira, é uma coisa. Quando você vai produzir, onde é que você vai usar ovo cru? Por exemplo, hoje em dia, sei lá, você vai fazer uma mousse, de repente, você vai utilizar aquele ovo cru. Ele está higienizado. Existem sim estudos que mostram que pode acontecer o que você falou, mas a incidência é muito, muito menor.
E para driblar isso, hoje em dia, existem as claras e gemas que já são pasteurizadas, né? Para quando a gente vai usar e fazer coisas que vão utilizar o ovo cru. Então, dê Então, preferência Julia, para comprar eu as te falo claras e até gemas. por experiência própria mesmo. Antes de começar nesse ramo, eu lavava. Eu sou a Maria Limpeza. Gente, eu lavo tudo, eu ensaboto tudo. Até a cara do marido, se deixar. Então, eu lavava. Depois que eu entrei para esse ramo, é muito controverso. As pessoas falam, não lave de jeito nenhum. Que entra a salmonela para dentro do ovo, vai que não atinge a temperatura, a casca do ovo é permeável. Então, aqui você me diz que pode lavar o ovo, então. Você pode lavar, Amelinha, mas assim, o que eu te oriento a fazer? É como aquela moça falou pra gente lá do Uhum. cara que estava falando agora. Qual é a verdade? O que você se sente mais segura? Sabe? Uhum. Você vai fazer um preparo que você vai utilizar ovo que não vai ser cozido a pelo menos 70 graus, dê preferência para não utilizar o ovo in natura, então. Utiliza a clara pasteurizada, utiliza a gema pasteurizada, que está à nossa disposição hoje na prateleira de mercado e é fácil comprar. E você vai estar 100% segura, porque realmente existe essa controvérsia, existem estudos que mostram que sim, e existem estudos que falam que é irrelevante. Então, Então, gente, vamos resumir, Júlia, porque agora eu confundi minha cabeça. Vamos resumir. Então, quer dizer que a gente deve lavar os ovos quando eles vão ser cozidos, né, numa temperatura que atinge a quantos graus? 70 graus, pelo menos. 70 graus. Então, eu posso lavar. Agora, Pode. se eu vou se eu vou numa temperatura abaixo disso, é para fazer uma mousse, alguma coisa, então já não é seguro lavar. Então, eu não posso Nem lavar e nem seguro usar sujo. Logo, eu deveria usar pasteurizados. Exatamente, e não só por isso, né? Porque também a bactéria, entre outras bactérias que existem no ovo, não só a salmonela, elas podem contaminar também o seu alimento. Então, hoje, eu posso te falar que é 100% seguro você fazer alguma coisa de preparo com ovo cru? Não, entendeu? Então, Aí ela eu tá preferi. dizendo, já tem gente dizendo que higieniza o ovo com álcool 70. Aí eu já, assim, tudo bem, sabe? Tudo bem, vai Gente, é porque matar, ela já ok. disse que o lance é água e sabão para tudo, tá? O álcool É, 70 é uma opção, mas é água e sabão. É o que resolve a situação, né? você pode guardar o seu álcool 70 para coisas mais específicas, né? Agora, por exemplo, quando você sair de casa, Caixa de papelão, né? Que não tem como lavar, né? quando você tiver sem acesso à sua água e sabão, entendeu? Então você guarda o seu, porque hoje está valendo ouro, né? Então vamos economizar um álcool gel aí. Júlia, para otimizar aqui nosso tempo, né? Que nós já estamos aqui há um tempo considerável, agora eles vão interromper a nossa live. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, tem muitas pessoas dizendo, minha cozinha é bem simples, né? Mas é limpa. Eu acho que não importa, viu, gente? O seu estilo de cozinha, se você tem uma cozinha muito bem equipada, chique, maravilhosa, ou uma simples. Higiene cabe em qualquer lugar e água e sabão também, né, Júlia? Uma segunda Isso. ponderação importante também, que eu acho que tem muita gente que quer saber, é com relação à segurança dos deliveries. O que você nos diz disso, Júlia? Olha só, como eu estava falando lá no começo, né? Se você se sente mais segura, então, com esse novo estudo que eu acabei de falar para vocês, que o vírus pode sobreviver na caixa de papelão, por exemplo, a maioria das comidas são entregues em embalagens e caixas que contêm papelão ou plástico, né? São os dois materiais que ele sobrevive mais. Higienizar as embalagens antes é importante? Você vai lá, você vai pegar os na época de corona, trouxe para dentro da tua casa, digeridor, abre essa embalagem e pode comer à vontade. Como eu falei, os estudos hoje estão mostrando que o vírus não é transmissível através do alimento em si. Isso do alimento em si pode ser daqui a tempo? Sim, não sabemos ainda, mas os que temos até o presente momento, Que que é ele muito sofre bom. mutação, esse vírus, né, Júlia? É importante dizer isso para o Muito. pessoal. Nós estamos de frente para um vírus aqui que ele está o tempo todo se fortificando, né, e mudando, né? Então a gente não sabe o comportamento desse vírus. Amelinha, olha só, ontem eu vi que esse vírus já foi sequenciado por mais de 150 genomas diferentes. Então, assim, o caso Meu 1 do Deus. Brasil, ele já não é o mesmo caso 1 da China, não é o mesmo caso 1 da
Olha, então, assim, Maravilha. a importância, isso é super importante a gente estar falando, porque a importância das pessoas fazerem a quarentena de forma adequada não é só para não transmitir. Os cientistas estão dando um duro danado para tentar sequenciar esse genoma, para tentar achar uma vacina, para que a É para gente ter consiga sair tempo de não dessa. deixar tanta É para gente ter morrer, tempo. né? E não só tempo. Você sabe como é que o vírus muta? Uma curiosidade para vocês. Como é que acontece essa mutação, essa seleção natural dele? Então, vamos supor, eu estou infectada com alguma virose X. E de repente eu peguei uma influenza, um vírus da influenza, uma gripe. Eu estou com dois vírus infectados numa célula só, dentro de mim. Dentro da minha célula, esse vírus troca informação genética. Nisso, ele sofre essa mutação. E daí eu vou contaminar outra pessoa já com um vírus novo, ele já não é mais o mesmo. Por isso que existem vários tipos de gripe. Então, pelo amor de Deus, façam a quarentena de forma adequada, vamos pegar firme na higiene, vamos dar tempo para as pessoas trabalharem para a gente poder sair dessa. Não Vamos é. dar tempo para o pessoal sequenciar, né, essa célula aí esse vírus, na verdade, né, que é um organismo ainda precário, mas que está matando um monte de gente, né, que é potente mesmo. Sim. Eu acho que é importante, Júlia, não é questão nem de política, né, mas é importante que nós registremos que há um impasse aí na nossa presidência com relação à quarentena ou não. O nosso presidente disse para não respeitá-la, hoje o Mourão já disse que é para respeitar o isolamento. Mas, em suma, que nós sigamos os governadores dos nossos estados, porque eles estão todos, praticamente 90%, né? 95%, seguindo realmente a quarentena. E eu acho que eles vão se resolver lá na presidência, com toda segurança, para que essa quarentena seja respeitada. Até então, é a opinião dos organismos mundiais de saúde. Não deixem de fazer a quarentena, de ficar realmente isolado com os seus, protegendo os nossos idosos. Não é, Júlia? Você concorda? Com certeza. Eu concordo 100% em gênero, número e grau. Eu acho que as pessoas precisam ter uma conscientização hoje dobrada no que tange a higienização, no que tange a cuidados pessoais e no que tange a exatamente isso que você acabou de falar. A gente nem vai entrar em mérito político aqui, mas o apelo que a gente está fazendo para você, confeiteiro, e para você, empresário, é que você respeite, né? Dentro de você, dentro da tua verdade, daquilo que você acredita, que você respeite o que está sendo pedido. Então, por favor, não custa nada redobrar os teus cuidados Gente, com a a higiene. Júlia tocou num ponto aqui que é muito importante. Nós estamos querendo tempo. Os cientistas, os pesquisadores, os biomédicos, médicos, eles estão querendo tempo. Na verdade, o verdadeiro é só isso. Porque se tiver um monte de gente nos leitos, vai morrer muita gente, porque não tem como, com todas as doenças que já existem. E mais essa, não dá tempo de atender todo mundo. Não tem leito suficiente para todo mundo, para tratar todo mundo ao mesmo tempo. E enquanto você fica em casa, enquanto nós estamos fazendo esse isolamento, né, essa quarentena, os pesquisadores eles estão tendo tempo para poder sequenciar um vírus mais primário, digamos assim. Daqui a pouco ele se multiplica, ele se modifica. Já foi 150 vezes que ela disse aí que eles já sequenciaram e daqui a pouco ninguém consegue mais a cura, né? Então, se a gente ficar mais restrito, nós damos mais chance e oportunidade para que a cura seja descoberta, né, Júlia? Claro, vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa para estruturar o nosso negócio. Vamos pensar de forma criativa como é que a gente consegue driblar isso daí, É né? Como é que a gente consegue levar um pouquinho de felicidade para as pessoas que consomem o nosso produto? Vamos pensar de forma criativa como é que a gente vai fazer a Páscoa acontecer? Será que a gente vai botar data? Será que a gente vai deixar sem dar simplesmente, olha, eu estou com vontade de comer alguma coisa, faz para mim, faço. Como é que você vai criar brincadeira para passar isso para o teu cliente? Vamos pensar, vamos usar esse tempo para pensar nisso, para estruturar o que você precisa estruturar e não tinha tempo até agora, É verdade. né? Ô, Júlia, uma coisa que nós temos que ter noção também, meninas, é que o brasileiro, ele já acostumou a arcar com tudo aqui, ó, no lombo. Teve uma aluna que perguntou aí agora, uma seguidora que falou assim, Amelinha, mas se a gente não tiver trabalho, a gente vai morrer de fome. Minha cara, a gente morreria se nós estivéssemos com preguiça dentro de casa sem querer trabalhar. Mas a gente quer trabalhar. Chegou a vez agora do Estado, daquele que Sim. recebeu todos os nossos impostos. Chegou a hora de conter o lucro bilionário dos bancos, né? Chegou a hora de taxar as grandes fortunas. Quem nunca pagou o pato agora, vai ter que pagar. Vai ter que bancar nossos salários, porque nós vamos ficar em casa até descobrir isso. Porque senão, ao invés de falido, a gente vai estar falecido, né? Então chegou agora a Com hora do certeza. Estado
arcar com essa situação. Tem muitos países aí pagando salário para o pessoal e eles vão ter que arcar com isso. Nós não temos condição de trabalhar com essa insegurança. Você que está em casa aí, querendo desrespeitar a quarentena, tem coragem de mandar o seu filho para a escola? Tem coragem de ficar lá, mandar o idoso aí ir para um banco, para um local público no meio de um monte de gente? A gente não tem essa possibilidade. Eu não tenho essa coragem, Júlia, né? Então, Não, gente, a gente... questões ideológicas à parte, né? Nosso tema aqui Sim. foi muitíssimo bem explorado pela Júlia, né? A gente quer agradecer, Júlia, pela sua presença aqui hoje. Dá vontade de ficar mais aqui. Nós temos que marcar mais um dia, viu? Vamos marcar sim para falar. Como eu falei, muito obrigada pelo espaço, porque a gente está atingindo um número legal de pessoas. Eu espero muito que as pessoas dobrem o cuidado com a higiene. Eu também sou confeiteira, eu também produzo e eu também redobrei o meu contato. Então, assim, como disse aquela outra pessoa que eu falo, a gente precisa de dinheiro, sim, a gente precisa de dinheiro, mas a gente é criativo, o confeiteiro é criativo e a gente sabe sair dessa situação. E eu tenho certeza que vai dar volta. Olha, a Maria Rita falou assim: é muito fácil falar isso no conforto da sua casa. Ei, Maria Rita, eu tô com mais ou menos uns 10, 15 eventos cancelados, né? E eu vivo disso também, eu sou trabalhadora como vocês. Como eu disse aqui no início da live, eu também vou vender bolo aqui na minha cidade. A coisa tem que ser assim, é o meu trabalho, é a minha profissão, né? E se não tem como dar aula, não tem como ter evento, a gente vai vender bolo sim, se precisar. A gente tem que ser Claro, criativo. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, tá? Não dá para com saber. certeza. E quem não tem o que comer, a culpa não é só da confeiteira, não é do trabalhador, não. A culpa é de quem está lá em cima, ó, na ponta da pirâmide. Eles vão ter que dar conta da gente agora, tá? Vamos exigir isso dos nossos governantes. Agora é a hora, é uma situação excepcional. Nunca a humanidade passou por isso. Nós precisamos nos unir. Mas não é só aqui, ó, no nosso lombo, não, tá? Eles têm que dar um jeito de ajudar a gente. A gente vai lutar por isso e vamos conseguir, né, Júlia? Vamos junto, gente. Vamos junto. Quem sabe a gente marca outro dia para dar ideias para vocês do que fazer, de como Não, quem salvar essa sabe não. Júlia Páscoa. já está extremamente convidada para poder falar mais sobre essa segurança dentro da cozinha. Nós vamos colocar uma pauta aqui de alguns detalhes importantes, de alguns alimentos, tá? Que às vezes são mal preparados, às vezes o uso desse alimento pode comprometer a saúde das pessoas, né? E nós vamos entrar Sim, mais em detalhes sobre isso e sobre o delivery, que não deu tempo de falar direito, tá? Sobre sim, a vamos segurança do falar. delivery, tá? Fica como sendo Beleza. fica como sendo um tema para a próxima, né? Para próximo início de conversa, essa segurança do delivery, né? Como fazer um delivery de qualidade e paralelo a isso a gente já vai puxando os outros temas, né? Tá certo, Amélia. Júlia, Fico um beijo para aguardando. você, viu? Foi bom demais Imagina. falar com você. Você tem um conhecimento muito vasto e, gente, a Júlia tá marcada no meu Instagram, tá? É só vocês correrem lá e clicarem, que vocês já vão lá, Júlia Nigro, direto no perfil dela e podem mandar perguntas também. Na medida do possível, que eu acho que ela vai ter muitos contatos, ela vai ajudando o que puder aí, tá? Nesse trabalho voluntário, né? Pode mandar que eu respondo, não tem problema nenhum. Da meia-noite às 6 a gente não tá fazendo nada. Beijo, meu amor. Que querida que Beijo. você é. A gente já se fala aí no WhatsApp para marcar a próxima, que tem que ser muito breve, que o pessoal tá precisando realmente de ajuda. Ó, Tá, joia. máscaras, uso de máscaras na produção e delivery. Será nosso próximo tema, viu, Júlia? Com Então, Deus. joia. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Com Deus. Então, gente, eu gostaria de agradecer, viu, a todo mundo que esteve aqui na live. E eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês também, né? Não vamos estigmatizar povos, né? Teve uma confeiteira aí que disse a culpa é da China, né? Não vamos estigmatizar, não, né? Porque eu acho que muito além do povo todo chinês, há dirigentes, há comandantes, né? E o povo todo chinês não pode responder pela atitude de um ou outro, ou temos outros países envolvidos em jogos aí. A gente tem que estudar um pouquinho de geopolítica para entender melhor o jogo do poder, porque não temos só como superpotência no mundo a China, nós temos os Estados Unidos aí também. Então, muito se fala e a gente não pode, de maneira alguma, estigmatizar povos, dizer que esse ou outro é culpado, né? A gente está muito no escuro ainda, né, com relação a tudo isso. E vamos seguindo com fé em Deus e nós voltaremos, tá? Com a Júlia, dando mais informações para vocês sobre a questão do delivery,
né? Segurança do delivery e uso de máscaras, né, na produção, tá bom? E um beijo para vocês. Não se esqueçam que eu tenho live com vocês marcada sábado, às 7 horas da noite, para ensinar um super bolo de laranja que eu vou vender aqui na minha cidade também e que eu tenho certeza que vocês vão vender aí. Eu estou investindo nos caseirinhos, viu? E eu quero passar as receitas aqui para vocês venderem bastante aí nas regiões de vocês. Qualquer dúvida, meu WhatsApp aí é um livro aberto, viu? Podem entrar em contato comigo, viu? Uma coisa, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Um beijo para a Sória. Muito obrigada. Eu quero